Olá, irmãos e amigos, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, 27 de abril, estamos aqui para gravar o dia de número 329, onde no Antigo Testamento iremos terminar o livro de Lamentações, lendo os capítulos 3, 4 e 5, e depois iremos para o Novo Testamento, continuar o Evangelho segundo João, capítulo 18, do versículo 1 ao 27. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e em breve começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez diante da Tua poderosa palavra para continuarmos este projeto de leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse no prazo de um ano. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são 329 dias de leitura da Tua palavra e em breve estaremos terminando este projeto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa esta leitura, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual. Nos ajuda através do Teu Espírito Santo para que possamos entender o que está por trás das Sagradas Escrituras e nos faz, Senhor, não ser somente leitores, mas também praticantes da Tua palavra. Abençoa grandemente esta manhã de segunda-feira. Eu te oro e te agradeço já pelos livramentos que tu já nos deste, pelo pão de cada dia que tu já colocou na nossa mesa e por tua misericórdia sobre a nossa vida. Abençoa grandemente, Pai. Eu te peço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui terminar no Antigo Testamento o livro de Lamentações do profeta Jeremias, lendo os 3 últimos capítulos, começando pelo capítulo 3, que tem como subtítulo A Tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus, para obter misericórdia. Versículo 1 fala: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo, a mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma, certamente, se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta,
porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará-lhe compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra. Perverteu o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverteu o homem no seu pleito. Não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo: Nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste. Mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração. Como cisco e rejeitamento, nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrentes de águas derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave, me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo o dia. Observa-os ao se assentarem e ao se levantarem. Eu sou a sua canção. Tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 4. Tem como subtítulo As Grandes Aflições de Várias Classes de Pessoas. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão, e ninguém lhe o dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira. Mas, agora, escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome.
porque estes se esgotam como traspassados, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles, imundo. Desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações: nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Vamos agora para o último capítulo de Lamentações, capítulo 5. Tem como subtítulo Males presentes e tristes recordações. Versículo 1 fala: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a morrer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Glória a Deus. Leitura do livro de Lamentações concluída. Amanhã estaremos começando o livro do profeta Ezequiel,
Mas agora iremos para o Novo Testamento, certo? Continuar o Evangelho segundo João. A leitura hoje se dará no capítulo 18, que tem como subtítulo Jesus é preso no Getsemane. A leitura irá do versículo 1 ao versículo 27. Diz assim o versículo 1: Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te viu eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Aleluia, glória a Deus. Leitura do Novo Testamento também concluída. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua maravilhosa e poderosa palavra. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que possamos, meu Pai, meditar nesta palavra durante todo o dia e procurar entender o que o Senhor tem a falar para o nosso coração e para a nossa vida. Nos ensina, Pai, a não ser somente leitores, mas a praticantes da tua palavra.
Dá um dia abençoado, repleto de livramento e da tua mão poderosa para nós e todos os nossos familiares, nossos irmãos da igreja. Abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Leitura concluída. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Lembrando que ele está disponível para impressão. Dia 329, Lamentações 3, 4 e 5, terminando o livro. Depois João 18, do versículo 1 ao 27. Hoje, segunda-feira, 27/4/2026. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando esse projeto. Até mais.